E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Igor Sampaio, sou advogado criminalista e hoje vamos conversar um pouco a respeito do direito penal, parte geral, especificamente a respeito do erro de tipo. Um tema um pouquinho controverso, mas vocês vão ver que não tem grande grilo com isso não, é tranquilo, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de antemão destacar é o seguinte: o erro de tipo pode ser essencial ou acidental. No vídeo de hoje a gente vai falar apenas do erro de tipo essencial, previsto no artigo 20 caput do Código Penal, tudo bem? A segunda coisa que eu queria já dar uma ênfase é o seguinte: o erro de tipo essencial ele está intimamente ligado ao fato típico, especificamente à conduta que será desenvolvida pelo agente, tudo bem? Certo, mas o que seria esse erro de tipo essencial então? O que é isso? Do que você está falando? Bom, vou te falar que o agente, no erro de tipo, ele está cometendo um crime sem saber que aquilo é crime. É isso mesmo. Ele está em erro. É justamente a acepção da palavra. Em razão de um erro, ele comete um crime sem saber que está cometendo um crime. É o seguinte: o agente, no erro de tipo essencial, ele está equivocado em relação à realidade. Ele acha que a realidade é uma, na verdade a realidade é outra. Ele acha que a realidade dele é X, a realidade é Y. Ele imagina que aquela situação que ele está é de um jeito, na verdade ela é de outro jeito. E qual que é a consequência dele se equivocar, dele errar em relação a respeito de sua realidade? É cometer um crime. Então, como eu disse, o agente comete um crime sem saber que está cometendo um crime. Você deve talvez estar pensando, isso é um absurdo, não tem como um negócio desse acontecer. Como que o cara fazendo um crime sem saber que isso é crime? Não existe isso. Vou te provar que existe. Suponhamos a seguinte situação: o sol acaba 10h30 da noite, é sexta-feira, tá chovendo, e você tem o hábito de deixar o seu celular, junto com outros 20 colegas, gravando o que o professor diz. E você deixa o seu aparelho telefônico ali na mesa do professor. O seu amigo do lado ali, ele tá indo embora agora, e ele é só carona, e você é de outra cidade, então você tem que ir embora com ele. Ele levanta, sai da sala e você, putz, tem que ir embora junto. Você levanta correndo, vai lá, pega seu celular, sem ver, você enfia no seu bolso e sai da sala. Quando você já está no carro, quando vocês já saíram da faculdade, já estão pegando a estrada, você puxa o seu aparelho telefônico, olha e fala assim: putz, não é o meu. Mas espera aí, a capinha do celular dele era rosa igual a minha. Meu Deus, eu confundi. Ou seja, em tese, você cometeu um crime de furto do artigo 155 do Código Penal. Você subtraiu coisa alheia móvel. Mas você queria fazer isso? Ou você se equivocou em relação àquela realidade, e em razão desse equívoco, desse erro, você cometeu um furto sem saber que estava cometendo um furto. É exatamente isso que é o erro de tipo essencial. Em razão desse erro, desse equívoco quanto à realidade, o agente comete um crime sem saber que está cometendo um crime. Ele não queria cometer, você não queria furtar esse celular, você furtou sem querer. Pois bem, agora nós precisamos entender outras duas questões essenciais. Eu estou falando agora da subdivisão que tem no erro de tipo. O erro de tipo ele pode ser excusável ou inexcusável. Por erro de tipo excusável, também chamado, por exemplo, de desculpável, você pode entender dessa maneira, a consequência é a exclusão do dolo e da culpa, ok? E por erro de tipo inexcusável ou não tão desculpável assim, exclui-se o dolo, mas é possível a punição por crime culposo se previsto em lei, ok? Se aquela modalidade de crime, se aquele fato típico trouxer a punição culposa, ela será possível. Bom, no nosso exemplo do furto, como não existe furto culposo, tanto faz se o erro foi excusável ou inexcusável. Não existe furto culposo. Mas, vou te dar agora um exemplo em que a gente vai conseguir trabalhar melhor essa questão. Vamos supor que nós temos o Joãozinho e o Pedro e eles gostam de sair para caçar animais. Eles estão no meio da mata, caçando animais, e eles se decidem separar, vai cada um para um canto. Eles vão dando voltas e o Joãozinho começa a adentrar mais ou menos na área em que o Pedro poderia estar. Só que o Joãozinho pega e fala assim: não, o Pedro não vai estar aqui, não é possível. E ao mesmo tempo, ele vê um barulho, ele vê uns arbustos se movendo, um pouco estranho. Ele pega, aponta o seu rifle e atira contra o arbusto. Ele ouve aquele corpo cair no chão e chega perto. Quando ele vai ver, o Pedro. Ele atirou no Pedro. Ele queria atirar no Pedro? Evidentemente que não. Ele assumiu o risco de atirar no Pedro? Também não. Não vou entrar aqui na seara sobre dolo eventual, tudo bem? Mas, perceba, qualquer pessoa com um pouquinho de prudência, com um pouquinho de diligência, não atiraria. E é entender que talvez, apesar de pouco provável, ele poderia estar lá, como estava. Nesse caso, o erro do Joãozinho, de acordo
com as circunstâncias do caso concreto e com as características próprias de cada pessoa, seria inexcusável. Então Joãozinho, apesar de não querer atirar no Pedro, portanto excluir o dolo, ele responderá por homicídio culposo. Ficou claro? Essa é a diferença. Se o erro for inexcusável, se o erro for excusável, vamos por ele primeiro, ele é também chamado de desculpável, justificado, inevitável. Nesse caso, haverá exclusão tanto do dolo quanto da culpa. Haverá exclusão do dolo e da culpa, nós não temos conduta, portanto nós não temos crime. Se o erro for inexcusável, ou injustificável, ou evitável, ou vencível, são outros sinônimos que você vai achar por aí. Nesse caso em especial, haverá a exclusão do dolo, mas será possível a punição por crime culposo, desde que exista essa modalidade. Furto culposo não existe, roubo culposo não existe, estupro culposo não existe, mas existe homicídio culposo, por exemplo. Evidentemente que para a gente definir se o erro foi excusável ou inexcusável, será essencial uma análise do caso concreto, das circunstâncias do crime, as circunstâncias em que o crime ocorreu, e também das características do agente, tá bom? Não existe mais aquele papo de 50 anos atrás da figura do homem médio, tá bom? É as particularidades do caso e do agente. Falar que não existe é um pouco leviano da minha parte, né? Porque tem juízes que defendem isso, mas, né? A gente tem muita abobrinha por aí. Por esse vídeo é só isso. Tchau, tchau.